Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Aline Ribeiro e eu tenho um canal de aplicação pessoal da Palavra de Deus. Então, toda semana eu quero trazer conteúdos para vocês de aplicação pessoal, porque a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é inesgotável e tem muito para vocês aqui, coisas inesgotáveis mesmo, para a gente colocar em prática na nossa vida. Então, se você está me acompanhando aí já aqui no YouTube, você sabe que semana passada nós não tivemos, né? Semana retrasada, na verdade, porque foi uma live ao vivo lá no canal da Vanessa. Eu sou Vanessa Ribeiro. Então, foi no Instagram. Se você quiser acessar lá o canal e assistir, foi uma live direcionada aí à vida financeira das mulheres. Convido vocês também a assistir. Mas se você já está acompanhando também aqui, você vê que nós estamos tratando da família de Isaac, naquele evento em que aconteceu a ruptura da família, que Jacó ele vai embora porque ele passa a perna no pai, né? Vamos ser sinceros. No pai, que a mãe ali auxilia ele a se passar pelo irmão e acontece tudo que a gente viu ali, né? Então a gente já está mapeando aí algumas coisas que podemos trazer para a gente de aprendizado. Nós já falamos de Isaac, já falamos de Rebeca e hoje nós vamos falar de Esaú. Então, se você perdeu os vídeos aí de Isaac, de Rebeca, aqui no meu canal você pode olhar os anteriores e assistir para você ficar por dentro aí de tudo que nós estamos nos debruçando em cima desse texto aqui para tirar lições para aplicar nas nossas vidas, tá bom? Então vamos para o assunto de hoje? O que eu quero trazer no assunto de hoje? Nós vamos falar de Esaú. Então, Esaú era o irmão de Jacó, né? Era o irmão teoricamente mais velho, porque eles são gêmeos, só que ele saiu primeiro da barriga e Jacó saiu agarradinho ali no calcanhar e veio depois. Então, que texto que eu vou ler hoje com vocês? Eu quero ler aqui em Gênesis 27, que nós já estamos lendo alguns vídeos, mas eu vou ler apenas aqui o 34 em diante. Não, 33 em diante, tá bom? E Isaac estremeceu excessivamente e disse: Quem? Onde está aquele que tomou a caça e a trouxe a mim? E eu comi de tudo antes que tu vires? E eu o abençoei, sim, e ele será abençoado. E quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, ele chorou com grande e amargo clamor e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, ó pai. E ele disse: Teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. E ele disse: Não é o seu nome com razão chamado Jacó, pois ele me suplantou 2 vezes. Ele tomou a minha primogenitura, e eis que agora tomou a minha bênção. E ele disse: Tu não reservaste uma bênção para mim? Então, essa aqui, gente, essa parte do texto já é a segunda etapa ali, que no comecinho, né, vocês lembram que começa com Isaac chamando Esaú e falando: Olha, meu filho, vem aqui. Primeira coisa, gente, ele chama apenas Esaú. Ele não chama mais ninguém para participar desse momento. Bom, mesmo que fosse, que a bênção seria dele, mas era um momento que deveria ser a família inteira participando ali, não. Ele já faz assim, chamando apenas Esaú, porque é que essa família já estava dividida, né? Isaac, o filho preferido, era Esaú, e Rebeca, o filho preferido, era Jacó. Então eles estavam ali, a família rachada no meio. Então ele chama apenas Esaú e fala, mas Rebeca, que nós falamos dela no último vídeo, ela escuta. Porque ela já tinha esse hábito, então ela escuta essa conversa e ligeirinha ela já vai lá e passa o plano que ela tinha em mente para que Jacó recebesse a bênção no lugar de Esaú. Então, né, olhando para esse contexto, a gente vê aí falando mais para a parte de Esaú. Aline, Esaú foi uma vítima. O que fizeram com ele, nossa, não tem. Ele foi vítima nessa situação. Ele foi enganado juntamente com o pai dele. Ele foi lá e fez tudo que o pai pediu. Sim, ele foi uma vítima, tá bom? Não estou menosprezando esse ponto, que ele foi enganado juntamente com o pai dele. Mas por que às vezes nós não vemos as astúcias do inimigo e deixamos ser enganados e perdemos a nossa bênção porque a gente não percebe certas coisas?
E esse ponto que eu queria trazer, porque foi isso que aconteceu com ele, tá? Como eu disse, ele era um homem do campo, né? Isaú, por isso que o pai dele tinha orgulho dele, que ele era aquele homem de caça que estava no campo e que entrava, não tinha medo, caçava, caçador, homem corajoso, homem forte. Uma das características físicas dele é que ele era peludo. Então, assim, era muito diferente de Jacó, que era mais um homem ali que ficava mais no rebanho, mais em casa, cuidando mais das coisas do lar. Não era tanto aquele homem de campo, de mato, de caça. Diferente, características diferentes, tá bom? E não estou dizendo que uma característica é certa ou é errada, só que são só características diferentes. Mas ele acabou, por essas características dele, ele era favorito do pai. Mas o que que ele era? Ele era acomodado e sem planejamento. No primeiro evento que nós já vemos aqui anteriormente a esse texto, você vai ver que ele saiu para caçar um dia, voltou, só que, gente, você vai caçar até você pegar a caça, matar, trazer, preparar essa caça demora. Então, você pode acabar ficando com fome. E é um trabalho, assim, cansativo, você entrar no campo, no mato. Ele fez isso e não se planejou. Deixou nem um lanchinho ali preparado para quando ele voltasse, ele comesse. Então, ele chegou, encontrou Jacó com o prato de lentilha ali, fresquinho, delícia. E, não, me dá. E Jacó não estava correto também, tá bom? Ele foi com sutileza ali e falou: Ah, então me vende a sua primogenitura. Ele estava se aproveitando do momento de fraqueza do irmão, e a gente não deve se aproveitar da fraqueza dos outros, independente dela estar certa ou errada. E por essa falta de planejamento dele, ele, só um pratinho de lentilha, e o que, que me adianta, né? Essa primogenitura agora, e se eu morrer de fome? Foi isso que ele disse. E vendeu ali pro irmão dele. Mas ele tinha esquecido disso, né? Depois que comeu, né? Saciou a fome, esqueceu. Ele só lembrou nesse dia do evento aqui, que ele falou mais uma vez, ele me enganou. Ou seja, ele já sabia que ele estava ali sendo passado para trás. Mas ele pensou, vai dar tudo certo. Tudo para mim dá certo. Meu pai gosta de mim, eu sou preferido, eu sou primogênito, eu tenho a bênção vai ser para mim. Então tudo vai dar certo. Só que a nossa vida não é assim. Sabe um termo que todo mundo, às vezes, que a gente vê muita gente usando por aí? Filho de crente não é crentinho? Ele queria ter acesso às bênçãos do reino, mas não vivia conforme os padrões do reino. E isso abriu brecha para que ele perdesse as bênçãos, ele não acessasse as bênçãos. Então, essa falta de planejamento, essa acomodação de achar que tudo no final vai dar certo, de fazer apenas o que gosta e não fazer apenas. Aliás, desculpe, não fazer o que é necessário. Eu faço só o que eu gosto. Eu gosto de caçar, eu gosto de ser assim, eu gosto de estar no campo, mas necessariamente, será que naquele momento era isso que precisava fazer? E esquecer? Ele não seguia os preceitos dos pais, os ensinamentos, porque ele casou com mulheres etéias, ele desagradou os pais nisso. Tanto que você vai ver que a mãe dele tem um desgosto enorme com esse casamento. Com duas mulheres ele casou. E tudo isso tá levando ele para um caminho de acomodação total, viver a vida do jeito que você quiser. Só que, como eu já disse, para ter acesso ao reino, às bênçãos do reino, você tem que ter uma vida pautada pelas regras do reino. Não adianta você querer ter uma vida só com o que você gosta, fazer só o que você acha que é necessário e não seguir as regras do reino. Nem tudo você pode e nem tudo você deve, principalmente, nem tudo te convém, nem tudo te edifica. Ah, Aline, mas a palavra diz que todas as coisas me são listas. Sim, mas será que convém? Te edifica? Te acrescenta em algo?
É isso que a gente tem que colocar em mente, porque tem coisas que são lícitas sim no nosso mundo, mas são coisas que vamos abrir brechas para o nosso inimigo roubar a nossa bênção, para que ela escape das nossas mãos quando a gente menos espera, porque teoricamente ele cumpriu aqui o pedido do pai. Ele foi lá, pegou a caça, ele seguiu a cartilha certinho, mas ele teve a bênção. Ah, Aline, mas a bênção não era mesmo para ele. Não é isso que está em questão, gente. A questão é, ele teve acesso a essa bênção? Não teve. E ele nem esperava. Então, outro ponto, ele se via apenas como uma vítima. Sabe quando você sabe que não fez tudo certo? Não que ele não estava. Ele era uma vítima aqui sim, mas ele se via só naquele sentimento de vitimista. Aquele meu irmão, já é a segunda vez que ele me enganou de novo. E o pai dele também dava força. Ele veio com sutileza que enganou você. Enganou a gente, né? Sim, ele veio com sutileza e enganou. Mas por que que aconteceu isso, gente? Porque não havia comunicação, essa família aqui já estava bagunçada, muitas coisas erradas, sem estrutura, e aí abriu brecha. Se ele fosse uma pessoa que se planejasse, que não vivesse na acomodação, fazendo apenas o que gosta, esse cenário não seria assim. E ele acabou sentindo na pele aí o preço da colheita. Se você planta, empurrar com a barriga, viver a lavanteia aí, como a gente fala, né? Vive de qualquer jeito. Você não se planeja, você tem uma vida acomodada porque você acha que você é o favoritinho do seu pai ou da sua mãe, ou porque, ah, não, meu pai com a minha mãe ora por mim, eles são crentes, eles estão na promessa, eu posso fazer o que eu quiser. Você está enveredado por um caminho totalmente incorreto. Olha para dentro de si, não se veja apenas como uma vítima, porque o outro você não pode mudar, mas você, o seu interior, as suas atitudes, a sua vivência, aquilo que você vai planejar e vai colocar em execução, isso você pode mudar. Isso está nas suas mãos para que você mude. Então, gente, para finalizar aqui, só reforçando que regras do reino têm que ser seguidas para conquistar as bênçãos do reino. E não se apoie na fé de outro. Não se apoie na espiritualidade de outro. Pode ser a sua esposa, seu pai, sua mãe, sua irmã. Achar que você não precisa se esforçar muito, porque o seu já está garantido, porque tem alguém que te cobre, que ora por você. Tome as rédeas da sua vida e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.